muitas pessoas buscam por libertação. Libertação da ansiedade, da culpa, do medo. Mas a pergunta é, o que realmente significa ser liberto, segundo a Bíblia? Será que a libertação é só um momento emocionante, um grito, uma oração forte, ou existe um processo espiritual que Deus deseja fazer dentro de nós? Hoje, nesse vídeo, você vai entender o verdadeiro processo da libertação segundo a palavra do Senhor. E talvez pela primeira vez você compreenda porque tantas pessoas são tocadas, mas às vezes poucas permanecem verdadeiramente livres e libertas. A verdadeira libertação, ela começa dentro de você. Jesus disse: quem pratica o pecado é escravo do pecado. João 8:34. Então, muitas pessoas, ela busca a liberdade sem a transformação, um alívio sem arrependimento. Deus, ele não trabalha apenas com sintomas, ele trata a raiz. E às vezes, se a gente estiver no orgulho, na falta de perdão, em traumas, em pecados escondidos, ou se você tiver um hábito que afaste você da presença de Deus, enquanto seu coração não se render totalmente ao Senhor, a prisão ela continua. Por quê? Porque a verdadeira libertação ela começa quando a verdade entra dentro de você. A verdade de Deus, que é a palavra. Aleluia. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a libertação verdadeira, ela acontece na renovação da sua mente, no verdadeiro arrependimento e em práticas diárias. O primeiro passo para a sua libertação é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele não é você sentir culpa do pecado. É você mudar de direção e reconhecer que você precisa de Deus. Aleluia. Então, nós temos que abandonar aquilo que alimenta a dor. Jesus, ele não separa a libertação da transformação. Quando Jesus encontrava alguém, ele dizia assim: vai e não peque mais. Por quê? Porque Deus, ele não quer só nos tirar da prisão. Ele quer nos ensinar a viver livre. E o arrependimento, ele quebra legalidades espirituais, fecha portas, remove pesos que a gente carrega muitas vezes. Então, tudo começa no arrependimento sincero, arrependimento dos pecados. E é quando a gente se arrepende que o Espírito Santo começa uma obra profunda na nossa vida. Talvez hoje Deus quer dizer para você: pare de fugir de mim, eu ainda posso restaurar a tua vida. E 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. E existe algo poderoso que Satanás tem. É a verdade, a palavra de Deus. O inimigo, ele trabalha através da mentira. Aleluia. Às vezes ele diz: você nasceu para sofrer, Deus não te ama. Você está condenado. Isso é o que o inimigo diz. Mas Jesus veio para destruir as obras das trevas. A libertação ela acontece quando a voz de Deus se torna mais forte do que as mentiras que dominavam a sua mente. Por isso a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. E a libertação verdadeira, ela não é apenas um momento, é um processo diário de renovação que nós vivemos. Quanto mais a gente se aproxima da palavra, quanto mais a gente se aproxima de Deus, da verdade, quanto mais a gente busca o Senhor, mais a luz vai entrando e a escuridão vai perdendo as forças. Então Jesus, ele é o único que liberta, que cura, que transforma. Então, não se alimente de conteúdos destrutivos, de amizades que te afastam de Deus, de conhecimentos negativos. A libertação, ela também vai exigir decisões. Aleluia. Você precisa escolher todos os dias aquilo que vai aproximar a sua alma de Deus. Eu quero aqui falar também sobre a importância da persistência. Continue perseverando, persistindo. Nem que você leia um versículo por dia, você ora todos os dias, mesmo sem vontade. Permaneça, persevera. Que só o Senhor, na presença de Deus, que nós podemos ser libertos, renovados, transformados. Nós precisamos perseverar. Você precisa perseverar. Quando uma casa fica vazia, aleluia, qualquer coisa pode preenchê-la.
Jesus nos ensinou a permanecer nele, permanecer em oração, permanecer na palavra, aleluia, permanecer buscando a presença de Deus, porque a verdadeira liberdade, ela é construída diariamente, quando você decide continuar mesmo sem sentir, orar mesmo cansado, confiar, aleluia, e obedecer, lutar. A libertação, ela não significa ausência de batalhas. Significa que agora você não luta mais sozinho. Você não luta mais sozinha. O Espírito de Deus, ele te consola, ele te corrige, ele te sustenta, ele te consola. E pouco a pouco, conforme você vai buscando, você vai sendo restaurado, você vai sendo renovado, você vai sendo transformado. E isso eu disse, se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livres. Então eu te peço agora, onde você estiver, se você estiver, feche seus olhos, que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha te renovar nessa noite. Talvez exista uma dor dentro de você, que ninguém conhece. Talvez exista uma prisão espiritual, ou uma prisão mental, que já vem por anos te atormentando. Mas eu declaro que Jesus está entrando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa vida nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que tem impedido ela, meu Pai. Toda culpa, todo medo, Senhor, toda opressão maligna, toda mentira, toda depressão, meu Pai. Nós renunciamos agora, meu Pai. Declare comigo, Senhor, purifica o meu coração, renova a minha mente, Senhor. Cura minha alma, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que toda a escuridão perca as forças agora diante da luz de Cristo e que o Espírito Santo me conduza nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a verdadeira libertação é a gente aprender a permanecer na presença de Deus, porque Ele quer transformar a sua vida. E lembre-se, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Aleluia. E se essa mensagem falou com você, envie ela para alguém que precisa de uma esperança. E que a paz de Cristo permaneça sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.